Então, gente, a gente foi fazer o treinamento do Gracie, né? Quem tá? Deixa eu ver se tem algum. Ah, não, acho que tem gente com você, né, Carol, falando. Então, a gente foi fazer esse treinamento do Gracie, né? Que é um programa que a Roche criou, né? Para cultivo de compaixão. Eles têm um foco mais ou menos definido em pessoas da área de saúde, sabe? Médicos, enfermeiras, né? Mas o programa se aplica a qualquer pessoa, inclusive pessoas, né? Só nós, assim, lidando com problemas comuns de família e tudo mais. É, mas foi no centro zen, né? Dela lá, o Paia, né? E a gente ficou é, um pouco que convivendo e vendo a rotina deles, a forma como o centro funciona. E é encantador, gente. Um negócio assim, muito encantador, né? É como se tudo ali tivesse um significado, sabe? As pessoas parece que colocam um propósito em tudo que elas fazem mesmo, assim, sabe? Então nada é muito jogado, muito aleatório, né? E uma amorosidade, assim, muito verdadeira, muito acolhedora, assim, é uma coisa impressionante, né? Além do que é lindo, o lugar é lindo, né? De morrer, assim. Então, por exemplo, a gente chegou lá um dia antes, né? Então a gente participou das práticas dos residentes lá, né? Dos praticantes que estão lá morando, porque existe esse programa de residência, que as pessoas podem como é que fala? Se comprometer a ficar lá por 6 meses, por exemplo, ou menos tempo, né? Mas aí o custo mensal vai sendo proporcional não, vai sendo ao contrário, assim, né? Quanto mais tempo você fica, menos custa para você ficar um mês ali, né? Então, tem os residentes. E a gente fez as práticas junto com eles, né? E é muito bonito, assim, a prática do Zen é muito. Parece que tudo dentro da cerimônia, tudo dentro do centro, parece que tem um propósito de treinar a mente, sabe? Não só aquietar, mas treinar mesmo, treinar os votos que eles fazem todo dia, né? Então, a Roshi sempre compartilha os 4 votos dos Bodhisattvas na versão do Paia, né? Então, você consegue me lembrar aqui. As criaturas são inumeráveis. Eu faço o voto de libertá-las. As delusões são inesgotáveis. Eu faço o voto de transformá-las. Dá vontade de chorar, eu se emociono. A realidade é ilimitada. Faço o voto de percebê-la. E o caminho do despertar é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo. Então a sensação que dá é que eles corporificam mesmo, sabe? O caminho do Bodhisattva. É totalmente Mahayana, assim, né? A tradição da Roshi. E num outro templo que tem atrás do templo, que hoje é o templo principal, mas tem outro em construção, né? Mas atrás do templo, do lado lá do templo principal, tem um templo menor com uma estupa Nyingma, sabe? Uma tanca de Guru Rinpoche, é uma estupa que foi criada foi uma das primeiras estupas que foram construídas nos Estados Unidos. Então, quando a Roshi foi para lá, já tinha aquela estupa ali. E ela construiu o Paya Zen Center em volta daquela estupa, né? Quer dizer, é muito bonito isso também, porque é como se tudo se acomodasse, né? Não tem sectarismo, não tem. A Roshi foi aluna do Shagdo Rinpoche antes, né? De se tornar sacerdotisa Zen, né? Fora ela e os outros professores e o Noah, né? Que é o assistente lá da Roshi. Ele é diretor executivo, mas ele faz tudo ali. Seguir ele aqui no lugar simplesmente não funcionaria, né? Porque, tipo assim, foi super engraçado, tava tudo arrumadinho, ele tava conta de tudo, o microfone testado, não sei o quê. Aí quando foi começar, a Roche falou assim: Noah, preciso de um flip chart. Aí ele olhou pra ela assim: um flip chart? Sei lá onde é que ele ia arrumar um flip chart aquelas alturas do campeonato, mas tá, aí daqui uns minutos tava lá o flip chart, sabe? Então, assim, é uma gentileza, sabe, o tempo todo, uma calma, parece que
Nada é corrido, sabe? Parece que dá tempo de tudo, assim. É demais, né, gente? É muito lindo. E a gente, putz, eu faço voto de não perder um pouquinho daquilo que eu trouxe comigo no meu coração, sabe? Porque eu tenho pensado, refletido sobre essa coisa da calma, né? De fazer as coisas com tempo. E, e para mim, eu não sei como é que é para vocês, mas quando eu penso nisso, em fazer as coisas com tempo, né? Assim, sem se sentir atropelada pelo tempo, pela falta do tempo, né? Isso já dá uma alegria, só isso já dá uma alegria, né? Você não ter a sensação que você está sendo atropelada. E eu tenho a impressão que é uma sensação interna mesmo, que a gente pode lidar com isso, sabe? Porque o tempo passa sempre na mesma velocidade, né? A gente é que tem uma experiência ter mais tempo, de ter menos tempo, né? E as refeições também são maravilhosas, assim, fica todo mundo em volta da mesa, faz um círculo em volta da mesa, onde está tudo arrumadinho, aquelas comidas maravilhosas também, espetaculares, veganas e tudo mais. E fica todo mundo faz um círculo em volta da mesa, faz uma prece, que agora eu não vou lembrar, mas é mais ou menos assim: terra, fogo, terra, água, fogo. Eu já comecei com terra, água, fogo, ar e espaço se combinam para compor esse alimento, alguma coisa assim, né, Carol? Para Sim, compor esse alimento. Muitos seres perderam a vida, deram a vida e o tempo o trabalho para e o trabalho para que a gente possa comer. para que a gente possa, né, comer, se alimentar. Sim. Que isso possa me nutrir, para que eu possa nutrir a vida, mais ou menos assim, né? Aí todo mundo fica 5 minutos em silêncio, todo mundo pega comida, fica 5 minutos em silêncio, bate um pauzinho lá, aí todo mundo fala, thank you, agradece os cozinheiros, todo mundo gritando, assim, no lugar onde estão, assim, sabe? Coisa mais legal, gente, coisa simples, assim, não tem nada de, né, espetaculoso, assim, mas muito significativo, assim. E tinha um amigo, um brasileiro lá que eu não conhecia, cara, também não, né? Mas ele é mais ou menos ele era, né? Mas ainda ele é, assim. Ele coordena um centro Zen aqui, que é ligado a Aroshi, né? O Alcio. E a gente não conhecia ele, né? Eu não conhecia ele pessoalmente, nunca tinha encontrado com ele, nem sabia, tinha ouvido de nome, assim, mas não sabia nem bem quem era. E também a gente se encontrou lá. Então, fora a Roche os professores, né, que são sensacionais, assim. E o amor que ela tem pela gente, né, pelos brasileiros, como ela é grata, como ela quer vir para cá, né, aquela coisa assim, muito comovente, uma conexão muito preciosa essa nossa com ela, assim, com eles todos lá, né. Falando nisso, domingo tem um evento que eu não sei como é que a gente vai fazer. Eu dou aula esse fim de semana, mas eu aviso você se for rolar mesmo agora, se for rolar depois. Da Sharon Salzberg com Frank Ostaseski. Bem bonito também. Que mais, gente? Que vocês querem saber? Pergunta e a gente conta. E aí, pode mostrar as fotos? Ah, Vai, põe, a gente vai claro. falando. É, deixa eu compartilhar aí, não sei como. Pode compartilhar. Ah, tá bom, peraí. Ô, Gi, Oi. esse Alcio não é casado com a doutora Ana Cláudia? Exatamente. Ah, eu já vi, já vi. Ele é casado com a Ana Cláudia, exatamente. Ele é do Rio. Não, ele tá morando em São Paulo. Ele é do Rio, mas ele tá morando em São Paulo agora. É, ele coordenava, eu fiz um curso sobre dar notícias difíceis Ah, no ele falou que INCA com dava. o Albert e ele coordenava, assim, é muito É, bom. Ele trabalha com essa questão da morte, do luto, ele paliativo, é psiquiatra. é, exatamente. Ele próprio. Mas eu queria Fala aí, saber se você Carolzinha. conseguiu abraçar muito ela. Muito, muito não, porque no Esse, último, ela, a gente abraçou muito, mas no como que último era dia. isso com ela? Ah, ela chegou. A hora que a gente se encontrou mesmo fora do espaço da aula lá, ela já veio gritando, assim. Eu achava que ia ser uma Toda coisa mais animadinha. assim, né? Mas ela já veio, já abraçou, foi uma festa. E o Noah também, né? Porque o Noah eu conheço há muito tempo, assim, ele era aluno do Alan Wallace, né? O Noah, que é o diretor executivo do pai, agora, braço direito, esquerdo, perna direita, perna esquerda dela. Ele era. Eu conheci ele em Santa Bárbara muitos anos atrás, tipo 15 anos atrás. E o não é como se fosse amigo nosso, assim, sabe, amigão, assim, chapa. É assim, né? Super amigo, palhaços todos, tudo, assim.
E ela também muito carinhosa com a gente. No fim, teve uma pessoa que teve Covid lá. Então, a gente terminou fazendo o encontro num espaço aberto, que não foi no Zendô, num espaço aberto, assim, todo mundo mascarado, né? Aí falei, putz, lá se foi, a gente não vai mais poder abraçar. Que nada, ela abraçou, queria tirar a máscara para tirar foto com a gente. Eu que não deixei ela tirar a máscara. Falei, não, não, põe a máscara, põe a máscara. Aí ela pôs a máscara de novo para tirar foto com a gente. Vai, Carolzinha, vai mostrando aí, a gente vai falando. Essa é a entrada do centro. Aqui era onde a gente comia, né? Então tem essas mesas de fora, assim, cobertas e tal. Mas tudo assim de... É, esse era o... Ah, é comida deliciosa, né? Sopinha com arroz de jasmim, salada de rúcula. Isso fica lá na sala do centro. Esse é um Buda. Aqui é uma fontezinha que fica bem na entrada, assim, no centro. A estufa. Essa é a estupa. Então, aqui, essa estupa aqui, não sei se você sabe, mas a estupa representa a mente do Buda, né? Então, onde tem uma estupa, aquela é um centro de muita energia, né? Tem relíquias de mestres, grandes mestres aqui dentro, aqui, né? Da estupa. E essa estupa é abençoada, então ela foi abençoada pelo Dodrupchen Rinpoche e pelo Trungpa Rinpoche, né? Então uma benção, assim, a gente fez circunambulação aqui. E aqui atrás fica esse templo pequenininho com a tanca de Guru Rinpoche ali, né? Um centro de prática Nyingma. Tem gente que vai praticar lá também, não sei bem se são todos, assim. E o que a gente fica mais é o Circle of Way. De novo essa coisinha. Essa aqui, essa entrada do templo. Aí tem toda uma coisa assim, direitinha, sabe? De entrar no templo e pro lado certo, tudo certinho, assim. E a gente tinha que ficar de preto. A gente arrumou emprestado essa roupinha. Pegar lá as roupinhas. Tinha que ficar de preto dentro do templo. Aí esse aqui é um Manjushri, né? Uma estátua de Manjushri dentro do templo, que é o templo principal. E essa figura aqui é uma imagem de Avalokitesvara japonesa, né? Então, vocês imaginam, ó, essa estátua aqui tá alinhada com Manjushri, né? Então, aí eu tô mostrando, vocês não estão vendo meu cursor, eu tô vendo da Carol, né? Ó, aqui, e aí lá do lado de fora, aquele Buda que a gente mostrou antes, ele também tá ali, aqui, ó, esse aqui. Ele fica Esse do aí lado de fora. tá alinhado. Então, é uma linha entre esse Buda, que tá do outro lado do templo, atrás desse aqui, e aqui, na mesma linha aqui, nessa mesma linha, tem uma estátua da mãe, da madrasta do Buda, Mahaprajapati, né? Então é uma linha assim, e todo mundo, quando passa por essa linha, dentro do templo, fora do templo, faz uma reverência. A gente só soube no último dia, a gente passou 500 vezes pela linha sem saber, né? Paciência. Tem também, volta só um pouquinho, Carol. Tem também pro templo. Tem também essa cadeirinha que tá aqui, mostra aí atrás logo do lado da porta, é a cadeira da Roshi. Então, todo mundo também passa pela cadeira e faz uma reverência. A gente também passou 500 vezes e não soube, né? Que tinha tal da... Aqui do lado, ó. Aqui, bem nesse lugar aqui, ó. Aí tem umas... Peraí, deixa eu... Ô, Gê, por que tem que usar preto no templo? Ah, não sei, não perguntei. Esse é o mestre Dogen, né? O mestre Max. Se vocês quiserem ver, tem um filme muito lindo no YouTube sobre a vida dele, chama Zen. É só procurar no YouTube, coloca Zen, filme Mestre Dogen, tem lá a vida dele. Depois a gente pode passar também. Então, essa aqui é a estátua de Avalokitesvara, que é Konan, que eles chamam, né, em japonês. Ah, e essa é uma tanca de tara. Olha a coisa bonita. É uma tanca de tara, desenhada, tara verde, né? Desenhada pela Mayumi Ota, que é uma artista plástica, né? E esse era o cachorro da Roshi. Então ela desenhou tara verde e o cachorro na mesma tanca, assim, que eles têm um amor pelos bichos, por tudo que é vivo, né? Aí diz que no dia que tem uma coisa de consagração das tancas, né? Que chama abrir os olhos dos Budas da tanca. Então, quando a tanca ela é feita inteirinha, como se os olhos estivessem fechados, né? Depois, no dia que abre a tanca e coloca no lugar onde ela vai ficar, a artista vai lá e desenha os olhos. Então, se diz que é abrir os olhos do Buda, né? Daí diz que ela abriu os olhos de Tara e a Roshi abriu os olhos do cachorrinho. Foi uma coisa super bonita. Minha amiga que contou isso aí também, o que foi assim, a diretora do Santa Bárbara Institute mora em Santa Fé.
E é muito minha amiga, né? A Luna do Alan Wallace também, obviamente, né? Aí ela foi buscar a gente no aeroporto, levou a gente pra casa dela, a gente tomou café, né? E ela também tem uma tanca lá de Itália Verde. Depois pegou a gente no pai, levou pro aeroporto, quer dizer, serviço VIP, né? Total, assim. Não. Mas essa tanca tá no tempo zen, né? Então não tem... É muito lindo isso, eu acho. Essa aqui é a estátua de frente, né? Uhum. Tem um pouco Assim. mais de... Aí E a gente ficou nessa casa aqui, né? Abbott, com lavanda para todos os lados. Essa casa aqui também é de uma amiga minha, que é aluna do Alan. É de uma amiga minha, não. Ela fica nessa casa, né? Que é pouco bonita, vocês estão vendo, que é a cozinhazinha dela. E essa é a prece da refeição. Inumeráveis seres deram suas vidas e trabalho para que nós possamos comer, para que nós pudéssemos comer. Nós possamos ser nutridos, para que nós possamos nutrir a vida. É bonito, gente. Esse aqui é o tour que a Carol fez pelo templo. Não, pelo templo não, pelos... Esse aqui não adianta muito, porque a gente continua não sabendo, né, o nome dos patriarcas do Zen. Mas essa aqui é uma... Imagina assim, tem o templo, esse corredor fica atrás do templo, assim, né? Então, se você chega atrasada, você não entra no templo de qualquer hora, assim. E, né, abre a porta, entra, senta no meio na hora que já começou a prática, né? Você senta aqui nesse corredor. Aí, quando muda a posição, quando eles fazem Kinrin, né, a prática caminhando, aí você pode passar desse lugar para dentro do templo. Mas você não entra a qualquer hora, assim, né? Essa zona que a gente faz aqui no Brasil, de qualquer jeito. Então, a única coisa que a gente sabe é esse mestre Dogen, esse mestre Tassano, se não me engano. E o último, que é o Ramdas, que é um dos principais mestres da Roshi, né? Esse aqui. Ah, desculpa, o Nicolas. Desculpa. O Ramdas também. E aquela mulher dele, né? Esse aqui é o templo. Do templo. Tá mais longo. Então, tem o mestre Dogen, né? Tem ar-condicionado, que é um calor desgraçado que faz lá, e depois cai a temperatura completamente também. E um silêncio, assim, acho que eu achei muito interessante, porque a gente logo chegou na rotina deles e a gente foi fazer a prática às 5h30 da tarde, assim, muito silêncio, um lugar meio penumbra. E nunca tem uma luz muito forte, assim, né? Porque primeiro é luz natural, tem uma clarabóia, assim, em todos os ambientes tem uma clarabóia, então tem muita luz natural, sabe? E não tem muita luz forte, então fica uma penumbra. Essa cadeira da Aruxa, que a gente só soube no último dia. Na última hora. E quando a gente levanta para fazer Kinrin, também tem um caminho, sabe? Isso tudo é... Eu acho que... assim, ó. Não pode atravessar ele. Não pode atravessar de assim. Os alinhamentos dos Budas, aí todo mundo sempre dá a volta. Você nunca passa, nunca atravessa esse negócio, né? Tá pêssego no pé. E a gente aqui já, como ele E aqui a gente no treinamento, né? Então aqui, aquele foi o Felipe Chat que o nosso saiu correndo para catar, né? Então aqui é uma coisa mais, uma coisa de treinamento mesmo, né? Então fica meio bagunçado, assim, mas porque vira como se o Zendô virasse uma sala de aula, né? Então um pouco mais bagunçado, mas não muito também. Então essa aqui é a Wendy, que é uma professora era uma médica emergencista que chegou uns anos atrás no pai, burnoutada total, fez um treinamento do Grace e ficou. Foi assim a vida dela. Ela chegou, fez o Grace e ficou, 6 anos atrás. Esse aqui é o... Nossa, o Tony, meu Deus, esqueci completamente. Tony. Ele é médico também, oncologista, agora ele é paliativista. A Roshi e a Cinda, que é uma enfermeira. Então, eles são uma equipe que dão aula para médicos, basicamente, né? Assim, eles têm muito conhecimento. A Cinda, ela trabalha com ética, sabe? Para enfermagem, questões éticas, né? Para enfermagem. Então, assim, e ela trabalha com esses resíduos morais, essas coisas que, né? Que trazem muito sofrimento para as enfermeiras. E esse aqui é o Noah, meu amigo, nosso amigo. Essa é a nossa vista do jantar. É muito lindo. É super fofinho, assim, eles colocam mensagenzinhas de amor. São lindinhos. Esse aqui foi o que sobrou, que eu queria ter tirado da mesa, mas aí, como ficava todo mundo ao redor, dava uma vergonha de ser tão caipira e tirar foto, né? Aí eu tirei no final.
Terça-feira no pé. Terça-feirinha. Então é isso, né, gente? Lavandas para todo lado. Ô, Gê, como foi você encontrar com ela, assim, primeira vez? Ah, então esse é o Alcio, nosso amigo. Nosso mais recente amigo de infância. Então, foi isso. Ela é muito. E aqui a gente tem aula fora, né? Porque por causa da coisa do Covid, todo mundo mascarado e tal. E aqui que ela queria tirar de qualquer jeito a máscara. Ah, ela é super amorosa, né? Ela tem um carinho muito especial pelo Brasil, né? Pelo Fábio também, o Fábio do Lugar, né? O Fábio do Lugar foi a primeira pessoa que teve contato com ela, acho que de nós, assim, a primeira pessoa que teve contato com ela diretamente, assim, né? Ah, esse aqui é Volta um pouquinho, Carol. Esse aqui é o Bodhisattva Jizu. Isso. Tem uma história linda que tá no livro dela. Só rapidinho, depois eu continuo falando da Aroshi. A história desse Bodhisattva é que ele desce para os infernos e ele, na porta dos infernos, ele bate o cajado no chão, assim. E aí ele fica com a mão levantada, com as duas mãos levantadas, e ele tem a manga da roupa dele é bem grande. E esses seres podem pular para dentro da manga dele. E aí ele salva as pessoas dos infernos. Mas as pessoas têm que pular dentro da manga dele para ele salvar, sabe? Então ele só fica parado ali. E os seres podem pular dentro da manga dele e ir embora, né? E safar dos infernos. É Esse maravilhoso. também é Isso, né? ele. Esse também é ele. É tão bonito Tá lá essa. fora. No, no livro A Beira do Abismo tem a história dele. Esse é Manjushri que tem na. É misturado, assim, porque não são. O Bodhisattva Manjushri, sim, né? Mas Tara não é exatamente da tradição Zen, né? Então, esse aqui é a linha dos Budas ali que a gente atravessou 400 vezes. sem Subiu no saber. último tempo. Acabou. Tá bom, esse foi o nosso slideshow. Obrigada, Carolzinha. Fala, Ludi. Só vai, bom dia, né? Primeiro. Bom dia, meu bem. Seja bem-vinda de volta, né? Obrigada. Não, Só não vai, vai só. Não vai vai só lá quem profissional de saúde, vai todo mundo. Eu, por exemplo, sou, mas não fui como profissional de saúde propriamente, né? Mas entende. tinha muito médico lá, né, Carol? Tinha Terapeutas bastante médico, capelães, tinha enfermeira, bastante gente que era capelão, né, nos hospitais, assim, psicólogos. psicólogos. Em geral, Então, assim. Oi? Fala, querida. é interessante isso, né? Porque a gente vê pessoas de várias outras áreas, de outras profissões, que fazem outras coisas na vida, mas eu pelo menos, eu sou médica também, nunca tinha visto, assim, tanta preocupação e vontade desses profissionais de procurarem se cuidar da forma, porque eu acho que isso é se cuidar, entendeu? É o É, se cuidar do é o se outro. Então, cuidar, eu fiquei exatamente. É muito bonito. Olha, só para vocês saberem, o último Grace que teve, porque assim, eu fiz o Grace de 200, não, de duas formas diferentes, né? Uma online mesmo traduzindo, tem um curso bem mais longo, só com a Aroshi, que é mais longo, que tem mais vídeos, assim, é mesmo curso desses cursos EAD, né, que tem na internet, mas maravilhoso, super bem feito, com script, tudo, com script não, transcrição, tudo super bem organizado e tudo no Paia, né, no site do Paia. E a gente fez agora presencial. Não é igual, não tem como ser igual. Assim, online não tem a interação que tinha lá, né? A gente fazia. Eu acho que não é, Carol. O que é isso? Artecontemplativa.com. É o que a gente fez em março online, Gê. Arte contemplativa. Ah, tá no. Foi no Ficou Fábio, né? no coisa do Fábio, né? Tá certo, é verdade. É o que a gente fez em março, o que a gente traduziu. Então, quem quiser pode também entrar lá. E se quiser fazer uma oferenda, pode fazer no meu. Depois me pede, posso dar o meu Pix do Paia, né? Então, eu tenho o Pix do Paia, tenho o Pix do Body Training, tenho o Pix não sei do que. Essas contas ficam uma zona às vezes. Mas o dinheiro entra e sai, que é isso que importa, né? Mas ao vivo é outra coisa, né? Porque assim, tem muitas interações de dupla, porque é um treinamento, assim, é muito bem organizado, né? Eles não se batem cabeça, são em 4 dando treinamento, falando o tempo todo, assim, sobre o mesmo assunto. E eles não batem cabeça, sabe? É um negócio muito bem orquestrado, assim, muito impressionante. E muita interação, né? Mas é isso, Lud, a Aroshi percebeu ao longo do tempo, né?
essa dor assim que os profissionais de saúde vão tendo e que vão para eles e para os pacientes também, né? Como eles não conseguem lidar direito com essa dor, eles também não conseguem lidar com a dor do paciente, então é uma coisa que beneficia todo mundo. E o caminho que a Aroshi encontrou foi por meio da compaixão, só que o jeito que ela ensina a compaixão é muito mais profundo do que a ideia comum de compaixão. Então tem essas duas coisas, sabe? A gente tinha uma amiga que ficou amiga da gente também, uma mulher, uma moça da Jordânia, que foi para lá porque ela queria compreender mais profundamente o que era compaixão mesmo, né? Uhum. E ela tinha uma preocupação com um viés implícito, sabe? De racismo, porque ela é uma mulher árabe, né? De origem árabe, nos Estados Unidos. Então, ela sofre bem, né? Na pele isso, né? Sim. E, ao mesmo tempo, ela tem voz. Então, ela é muito bem articulada. Uma pessoa linda, assim, sabe? Então, as pessoas vão buscando... Que nem por exemplo, que nem eu acho que muitas lá estavam nessa condição, né? De muita exaustão. E aí vão na internet. Às vezes a pessoa está lá pela primeira vez, contato com a Aroshi, assim, sabe? Foi o caso da Wendy, quando foi para lá a primeira vez, que foi porque ela trabalhava num centro trabalhava em São Francisco, como emergencista. Ela estava acabada, assim, né? E ela não achava saída. Ela foi para lá, fez o treinamento, ficou, continua trabalhando no centro, trabalhando como emergencista, escreveu um livro, acabou de lançar, autografou o livro para a gente e tudo mais, acabou de lançar um livro para médicos. E chama Inner Medicine, não é Internal Medicine, não é medicina interna, mas em português seria difícil já traduzir, porque existe esse conceito de medicina interna, né? Na medicina. Mas não é isso, né? A gente pode, assim, Medicina interior divulgar, seria. a gente pode divulgar para mais pessoas que queiram fazer o curso lá, ou que queiram ir Então, para... pode, Lúcia. O problema é que, assim, acho que vão dar uns passos para trás agora, porque eles estavam, acho que foi o primeiro treinamento que eles abriram para mais gente, assim, presencialmente, né? E foi só presencial essa vez, não foi transmitido, Traduzir. só presencial. Mas esse que a Carol postou aqui está traduzido, é o de março que a gente traduziu. Mas eles estão abrindo muito devagar o centro para receber pessoas, né? E teve caso de Covid. Então, elas já estão pensando, né, em dar um passo para trás, menos gente, talvez todo mundo usando máscara, ou não abrir, sei lá, hoje ainda está... Ela falou que esse já teve meia capacidade só, né? Só abriu inscrição para metade do que poderia receber, e mesmo assim, ela falou, antes de sair, ela falou, eu não descarto fechar o PAIA de novo, porque a gente é super cuidadoso, a gente não quer... Ninguém não quer adoecer quem mora lá e também não quer virar porque ali podia ter dado muito ruim se fosse, por exemplo, sei lá, no começo antes da pandemia, sem ninguém vacinado. Agora tem uma condição diferente, né? Eu e a Carol, a gente tava morrendo de medo, começamos a usar máscara, vamos fazer teste antes de ir para casa. Eu relaxei geral, falei, meu, e pegou avião, aquela muvuca no avião, isso foi para adoecer, a gente vai adoecer, não tem como saber. Aquela menina teve sintoma, fez o teste, né? Mas podia ter um monte de gente lá contaminada, a gente sem saber, né? Não tem mais como cuidar exatamente, né? Então tem isso, Lud, mas se abrir, pode qualquer pessoa, não tem nenhuma restrição. Eles acabam, por exemplo, a Aroshi estava dizendo que eles têm 2 programas principais lá, o Grace e o Being with Dying, que é viver Presentes no Morrer, que a Valéria, que é a nossa outra amiga, traduziu o livro dela aqui como Presentes no Morrer, né? Que é para médicos e enfermeiras lidarem com a morte, porque, adivinha, os médicos e enfermeiras não sabem direito lidar com isso também, né? Porque não aprendem na faculdade, tem que se virar, é isso que é o mais comovente, assim, sabe? Para os médicos, ver essa condição dos médicos e enfermeiras, né? Você tem que se virar com aquilo na mão, assim, lidar com o paciente, com a família, com ele mesmo, pô. Eu tô me arrepiando inteira aqui, só para poder te falar isso. A quantidade de enfermeiras, de médicas, de médicos, assim, que tem falando, eu não aguento mais cuidar, eu não quero mais cuidar, eu vou mudar de profissão. Medicina não é mais para mim. Enfermagem, não aguento mais isso. É uma quantidade tão grande. E, assim, aqueles que ficam, assim, é uma visão minha, tá, gente? Só minha. Dos lugares por onde eu passo, onde eu trabalho e tudo. E as enfermeiras, assim, elas não têm mais
aquele cuidar, aquele jeito de cuidar do paciente como tinha antigamente, sabe? Na minha visão, elas agora estão tão cansadas, que elas não têm paciência para escutar. Então aí fica uma coisa muito mecânica, muito dura, sabe, Acaba triste. perdendo o significado, né? Tem um momento que aquilo vira qualquer coisa. É muito triste, eu sei, eu acompanho muito isso também. É muito triste. Mas não é só os médicos, né? Os professores estão passando por uma história dessas também. Assim, em geral, assim, quem precisa lidar com outras pessoas está passando por isso, né? Depois da pandemia, especialmente, quer dizer, não tem cuidado com o cuidador. Isso aí. Exatamente. Os ambientes também são muito tóxicos, né? Os sistemas são muito tóxicos. Então, Então, aí você ouviu falar do FICO? Vocês ouviram falar desse negócio, FICO? não. É uma coisa internacional que tem vai ter agora em Brasília um congresso internacional como é que é? Da cooperação. É a pedagogia da cooperação. Você já ouviu falar? Eu vi alguma coisa, eu fiquei super interessada, eu vi que era Brasília, desencanei. Mas eu vi uma coisa dessas. Eu vou tentar achar aqui e mando para você dar uma Tá. olhada e a gente colocar pau aí. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que tanto Grace, quanto Fico, quanto outras comunidades e outros lugares tá tendo essa mudança, né? Como se fosse uma mudança de energia mesmo, né? De segurar aquela coisa, de não deixar dissipar uma energia boa, sabe? É nesse sentido que eu quero dizer. E essa Entendi. coisa do Fico, ele é justamente isso, aprender a colaborar. É isso aí, Carol, aprender a colaboração. Você vai colaborar. As comunidades e o futuro do mundo tá em colaborar um com os outros, entendeu? Se um não Eu estiver vi ajudando, mesmo isso aqui. vai desaparecer. Não tem outro jeito. Não tem. Não tem outro jeito. E é bonito de ver, porque assim, a proposta da Aroshi, né, com Gracie, é como é que a gente pode... Ela, né, ensina a compaixão como saída para esse problema, né, de dentro para fora, né? Mas tem coisas que podem ser de fora para dentro, as coisas todas podem se combinar, né, para ajudar as pessoas, né? Em muitas organizações, muitos papéis diferentes, né? Eu acho maravilhoso, assim, existir mais consciência disso, né? Dado o problema mesmo, né? E que existem propostas, né, de como melhorar essa situação para todo mundo, né? Mas é isso, chuchus. Eu acho assim de uma compaixão, o próprio método, né? Assim, o próprio trabalho da Aroshi, de uma compaixão assim incrível. Ô, Gê, posso falar só mais um negocinho? Fala, Maria. Ontem eu fui assistir com as crianças 7 anos no Tibete, Aham. e aí foi muito interessante, porque eu tenho um de 11 e uma de 9. E aí eles falaram assim, mas mamãe, por que que ele não vai embora de lá? O Dalai Lama não vai embora, né? Por que que ele vai ficar lá? Vai ter uma guerra. Eu não quero assistir mais, vai ter uma guerra. Oh. Aí eles conseguiram, foi tão bonito para mim de ver o coraçãozinho deles assim, entenderem o que era compaixão. Ai, que graça. Eles, nossa, que lindo, vocês conseguiram enxergar o que é a compaixão. Por isso que ele não está indo embora. Olha por que está ficando. Calma, vamos ver o filme, não vai ter guerra, calma. Mas foi lindo. Teve guerra, né? Mas o Dalai Lama, felizmente, pelo menos conseguiu escapar, né? É lindo de morrer esse filme, né, gente? Quem não viu, lição de casa, assim, né? 7 anos no Tibete é demais. E é super verdade, o personagem que faz o Brad Pitt foi amigo do Dalai Lama ainda por muitos anos, assim. Não, ele Morreu faz pouco morreu em tempo. 2006. Aí as crianças ficaram assim, mamãe, ele é vivo? Eu falei, é o Dalai Lama. Eu sigo ele aqui na internet. Você segue ele no Instagram? Tem Instagram? Foi tão engraçado, assim, foi Que tão bonitinhos, interessante. conectaram, né? Muito, foi muito Conectaram. legal.
Que legal, Ludi. Falou, beijo. Beijinho. Então tá, fofuras, essa foi a nossa aventura pelo Paia, que não vai acabar nunca mais. Agora nós estamos nessa função de organizar, imaginar a vinda dela, né, para o Brasil. Então vamos nessa. Então vamos fazer uma prática, fofuras, antes da gente ir. Nem sei se vale a pena a gente ir para o nosso livro, não, mas vamos lá. Então, encontre uma postura de corpo confortável. Recolhe a sua atenção de tudo que não é aqui, não é agora. Na inspiração e solta a tensão dentro do corpo na expiração. Sente o apoio do corpo na cadeira, no chão. Recolhe a atenção e solta dentro do corpo. Esse é o G do Grace. Recolher a atenção, soltar dentro do corpo. Aumentar, melhorar o nosso grounding, nosso aterramento, contato com a terra. E agora coloca a mão sobre o seu peito. E nota a qualidade da sua respiração, sem nenhum julgamento, só nota. A velocidade dela, rápida ou lenta. Com a profundidade da sua respiração, superficial ou profunda. Onde você nota melhor, no seu peito ou na sua barriga? Esses são parâmetros da respiração que nós podemos experienciar diretamente. Velocidade, profundidade, localização. Nota um pouquinho, uns instantes, como sua respiração está. Pode ser que mude alguma coisa também. E tem outros parâmetros que são mais incertos. Como, por exemplo, por quanto tempo a respiração ainda vai continuar? Quando será que ela vai parar? E note as respostas para essas perguntas no seu corpo. Nós podemos respirar apenas neste momento. Nós podemos respirar apenas neste momento. Como diz Aroshi, obrigada pela sua prática. Muito linda essa prática, né, gente? Essa frase, nós podemos respirar apenas nesse momento, ela tem tudo dentro, né? Também fiquei emocionada, viu, Tati?
Vontade de chorar. Aliás, eu sou chorona, meu Deus. Você tá bem, querida? Tá bem? Muito linda essa prática. Então, fofuras. Acho que a gente poderia continuar conversando aqui, talvez, sobre o Gracie, né? Sobre a Roshi, não sei, acho que não dá para trocar de canal, assim, não sei o que vocês acham. Hã? Carolzinha linda. Vocês querem conversar um pouquinho sobre o Gracie mesmo? Quem nunca viu, o que vocês acham? Ou quem já viu, só lembrar, para saber mais ou menos o que significa, o que vocês acham? Ah, eu acho legal você falar das siglas. Você falou do G, do Ground, O G é o e as primeiro. outras. Então. Então, antes disso, antes disso não, é só para contextualizar um pouquinho. Tem uma grande diferença, eu sinto, assim, na forma como a Roshi explica, né? A compaixão, ela teve uma pergunta dessa mesma médica, dessa mesma psicóloga da Jordânia, né? Da Amal, que se a compaixão era uma emoção, ou uma qualidade, ou que era uma ação, o que era a compaixão final, né? E Hiroshi explicou que a compaixão é um processo emergente, processo que surge, né? Com base numa intenção de aliviar o sofrimento. Então, tem que ter isso pela base, né? E daí já tem uma série de complicações, assim, que é, por exemplo, a questão que essa mesma moça colocou, essa moça da Jordânia, que é quando você não, por exemplo, não enxerga o viés cognitivo que a gente tem com respeito à raça, ou a gênero, ou a condição social. Quando a gente tem muitos vieses, né, cognitivos, infinitos vieses cognitivos, assim, a gente já começa complicando porque a gente nem vê o sofrimento, né? Então, se a gente não enxerga o sofrimento, não tem grace, não tem nada que vai nos ajudar, né? Mas então tem essa premissa, assim, né? Que primeiro é um processo emergente, quer dizer, um processo que é resultado, assim, da intenção de aliviar o sofrimento. E que é completamente situacional, quer dizer, não tem prescrição de compaixão. Não tem como dizer o que vai ter que ser feito em determinada condição, não tem como prescrever no sentido de ter uma prescrição, né? Uma receitinha do que é agir com compaixão. Então precisa surgir na hora. Daí surge o Gracie, porque o Gracie é como se fosse... tem tudo isso no livro, tudo que eu estou dizendo para vocês tem no livro não, quase tudo, tem no livro dela, né, do A Beira do Abismo, que aliás podia ser o nosso próximo livro, não sei se vocês topam aqui, estudar na sequência. Eu adoraria ler esse livro de novo, né? E então a gente, a partir disso, né, dessa compreensão, surge o Gracie, dessa compreensão da Roshi, de que a compaixão é composta de elementos de não compaixão. E esse é o Gracie. Então, o G é basicamente equilíbrio da atenção. O G é um acrônimo, né, Gracie? É um acrônimo, e não funciona em português. Infelizmente, o G não teve... Assim, o Fábio tentou, o Fábio meteu um grupar, atenção, grupar é uma palavra que ele criou, né? Ele nem sei se existe essa palavra, mas é ruim essa palavra de qualquer jeito, né? Não é uma palavra que a gente usa, assim, né? Mas ele traduz como grupar.
Ah, que lindo! Que lindo, Ludi. Que lindo. Existe um certo milagre nos encontros. Não é tolo dizer que o amor é sagrado. Ai, tudo é rio. Que lindo. Carla Madeira. Muito lindo. Existe um super milagre nos encontros, né? Então, a compaixão é um desses milagres dos encontros, porque é um encontro do sofrimento com um desejo de aliviar o sofrimento. E nem pessoal é, né? Então, é isso. Ai, hoje tá difícil aqui também. Tô com vontade de chorar toda hora. Eu fico olhando a carinha de vocês me chorando. Eu sou uma chorona espelhar. Eu sou um espelho pro choro. Tava falando para esses dias. Eu sou um espelho. Eu vejo a pessoa chorar, eu já choro. Assim, tom. Aí eu vejo a Tati chorando. Aí eu vejo a Lúcia escrevendo uma coisa dela, dessa linda já. Mas é assim, o Gracie. Então vamos lá. O Gracie é um dos elementos de não compaixão. Quer dizer, não, se você olhar e falar assim, atenção é compaixão? Não, não é compaixão, né? Atenção não é compaixão. Então, é um elemento de não compaixão, mas o que precisa estar presente. Né? Como o Thich Nhat Hanh, ele fala dos elementos de não flor, que é a terra, o solo, o sol, a água, são elementos de não flor que compõem a flor. Né? Então, precisa dos elementos de não compaixão para compor a compaixão. O treinamento do Gracie é o treinamento desses elementos, porque não dá para treinar a compaixão diretamente. Essa é a visão da Roche. É maravilhosa, né? Então, o G é o... Atenção, gather, recolha, né? Traz de volta a sua atenção. E grounding. Então, G, ela já está desmembrando o G em duas coisas. Gather your attention and grounding, né? A terra cria raiz, base, né? Esse é o G. Parte daí. Você se imagina, né? Se você não tiver isso, se você não prestar atenção, como é que você vai enxergar o sofrimento? Ou se você não tiver estabilidade da atenção, o que vocês acham que vai acontecer? A gente vai cair junto com a pessoa, né? Então, todos esses... Ah, esqueci uma coisa importante de dizer. Antes, no livro, no A Beira do Abismo, ela fala dos estados limite. O livro já é um ensinamento, é a beira do abismo. A gente está à beira de um abismo. Pode ser o abismo do sofrimento, pode ser o abismo do desrespeito, pode ser o abismo da dignidade, da indignidade. Pode ser, existem muitos abismos, né? Mas a gente está na frente. Vamos. Nós estamos de pé, com o pé no chão, à beira do abismo. Então, a gente está olhando para o abismo, mas não cai no abismo. A gente cai, mas se a gente cair, a gente volta. Precisa voltar, né? Precisa desenvolver também ferramentas para poder voltar, que é o que a Lud estava falando. Essas pessoas que estão cansadas, que não querem mais trabalhar, que não querem mais saber de paciente, que o Lucas, meu amigo médico que teve um burnout, ele disse que ele trabalhava na Escola Paulista de Medicina, no Hospital São Paulo, tinha um negócio, como eu posso te ajudar? Na camisa deles, né? E a vontade dele é escrever, eu não posso te ajudar. Era o grau de desespero que ele estava, né? Eu não quero te ajudar. Não me enche o saco, eu não quero te ajudar. Porque a pessoa chega num grau de esgotamento que ela não aguenta mais, né? Ela caiu no abismo, né? Aí outras pessoas viram de costa para o abismo. Estão nem aí mais com o sofrimento. Faz o que tem que fazer, mas o sofrimento que se dane, né? Então, assim... Só que, pessoal, sabe o que a gente não entende? Que eu acho que a gente não entende? Todo mundo está à beira do abismo, em algum momento da vida. Não é só o médico, né? Em algum momento da nossa vida a gente vai estar à beira do abismo. Com problema nosso, com problema de alguém muito próximo de nós, a gente está na beira do abismo o tempo todo, a gente não tem escolha, não é que a gente... vamos, sei lá, algum momento seria legal entender o que é compaixão. Não, a gente não tem essa escolha, a gente precisa entender o que é compaixão. Porque a gente não tem escolha, a gente já está na beira do abismo, só que como a gente não sabe, né? A gente vai caindo, meio se levantando, meio virando de costas. Bom, mas então, o estado inicial é esse. Então, se a gente não tem atenção, a gente cai do abismo. Se bobear, né? Se a gente é colocado na frente do abismo sem estabilidade, a gente cai do abismo. Então, o G é isso, é a atenção. O R é relembrar, aí funciona um pouquinho, relembrar a sua intenção. Né? E tem muitas coisas aí também. A gente pode ter a intenção de ajudar alguém, ou de fazer alguma coisa por alguém, e uma motivação entortada. A nossa intenção, ela é deliberada, né? Só que a gente pode ter motivações, outras, que estão
abaixo do grau de consciência nossa, estão meio por baixo, meio por trás, né? Então, por exemplo, a gente tem uma motivação de ganhar alguma coisa com aquilo, né? Ganhar respeito, ganhar não sei o quê. Ou medo, às vezes não é uma motivação no sentido de agenda, né? Mas às vezes a gente está com medo, a gente faz a coisa por medo, ou faz aquilo por raiva, sei lá, né? Mas o R é trazer a intenção de volta, se firmar na intenção. Tinha uma moça que estava indo embora do Paia, né? E a gente pensando, puta, nós ficamos 4 dias lá, já estava chorando de ir embora. Imagina lá que tinha ficado 6 meses, né? O que deve ser triste isso, né? E a Roche, na despedida, ela falou assim para ela, para Gracie, era o nome da menina. Falou para Gracie, não se perca dos seus votos. Aqueles 4 que eu falei para vocês, dos bodhisattvas. Não são eles que vão te sustentar. É lindo de morrer, né? Então, isso seria mais ou menos isso, não se perder dos votos, né? Lembrar da sua intenção inicial, amorosa, né? De trazer alívio para o sofrimento e tudo mais. Esse é o R. O A, também não dá para traduzir, mas é se sintonizar com o que você mesmo está sentindo e com o outro. Attune. Sintonizar, né? Entrar em sintonia. Então, a gente se percebe e percebe o outro. E isso é uma grande coisa também, porque os médicos, por exemplo, tinha médicos lá dizendo que eles tinham sido treinados para olhar para o outro. Você vai atender o paciente, você vai olhar para o paciente, você não vai olhar para você, né? Mas só que você pode nem olhar, mas não quer dizer que você não está sentindo nada. Não quer dizer que você não está sofrendo também, né? Ou que você está com medo, você está passando mal. Você está olhando para o paciente, mas tem coisas acontecendo aqui, como é que faz? Fala aí, Lu. Ô, Gê, tem a ver com aquele conceito que o Paul Ekman coloca da ressonância idêntica Tem a ou... ver. Então, não, tem a ressonância, ele é um processo natural, você vai ressoar de alguma forma, de forma idêntica ou reativa, né? Esse é o processo de empatia. Tem tudo a ver com a empatia. Só que aqui, o attune, você vai ter consciência disso, né? Não é provocar essa ressonância, mas é ter consciência da ressonância. Do que acontece comigo quando eu estou na frente do sofrimento do outro. Né? E o que acontece com o outro quando ele está sofrendo também? Porque você precisa fazer esse jogo, essa mão de 2 vias, né? O que eu estou sentindo e o que eu estou percebendo no outro. Embora eu nunca vá saber exatamente o que é que ele está sentindo, né? Mas eu procuro perceber como é que está o corpo, como é que está a voz, o que ele está sentindo, né? Então tem o A é isso aí, tomar consciência da ressonância, né? E tomar consciência também do que o outro está sentindo, mostrando pra gente, né? Dizendo ou não, mas está mostrando de Qual algum que é a jeito. palavra mesmo para o R? Relembrar. É recall, em inglês. Então, G é gather your attention, o R é recall your intention, o A é attune with yourself and the other. Então, sintonizar-se com você mesmo e com o outro. E o C que é o maior treta, desafio, que é consider what we will serve, que é refletir ou considerar, a gente acaba deixando de considerar, porque, né, pelo menos é um C, né? Mas considerar o que vai ser útil, o que vai servir mesmo naquele momento. E sabe qual é o treinamento inicial para o C? É falar assim, eu não sei. O que pode ser útil aqui? Eu não sei. Mas não é verdade. Eu mesmo falo, olha, eu estou dizendo eu não sei aqui, mas eu tô fingindo que eu não sei. Porque a gente sempre tem muitas ideias sobre o que fazer. Fala, Carolzinha. E quando a gente foi fazer o exercício do eu não sei, né, tinha lá uns scripts de perguntas que a gente tinha que responder eu não sei, de acordo com alguma situação que a gente trouxesse. E você vai falando e você fala, mas eu tenho um monte de ideia, né? E a minha sensação quando eu estava no final disso foi assim, é verdade, eu não sei mesmo, mas eu acho 1000 coisas, eu acho muita coisa. Foi legal, né, para mim nesse exercício foi isso, assim, perceber que quando você vai repetindo, eu não sei, 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 mas você tem no fundo da mente um monte de ideias, né? Um monte de coisa, naquela hora, eu percebi. Saber mesmo, eu não sei, mas eu acho muitas coisas.
A Achei Carol isso já é bem. muito mais avançada que eu, porque eu tinha muitas certezas. A Carol não tinha. Ela ia falar, ela falou assim, eu acho que eu não sei mesmo, não sei, mas eu acho que eu não sei mesmo. Eu não, eu tinha a sensação que eu estava mentindo. Eu estava fingindo que não sabia, Eu porque no tinha fundo, no fundo, algumas eu perguntas. achava que sabia. Hã? Eu tinha algumas perguntas, mas acho que a Algumas perguntas. repetição, ao final, Aham. como eu O diferenciei que eu falei, não resultado, sei, né? ao final eu falei assim, nossa, sei lá, na última sequência de perguntas, na penúltima eu não sei, eu falei assim, saber mesmo. Esse é o resultado mesmo. Porque a gente. Não é que a gente, por exemplo, os médicos, né, que tem treinamento para aquilo, os psicólogos, tem uma estrutura teórica para tratar de umas coisas. Não é que você vai bancar o idiota e não vai fazer o que você sabe fazer, né? Não é isso. Mas é você poder imaginar que existem outras possibilidades, né? Além daquela que você faria, sim, né? Repetiu 500 vezes, ao fazer. Pode ser que não seja o melhor. Como é que a gente não, né? Como é que a gente faz para se abrir, para considerar outras possibilidades? Esse é o ponto do ser. E isso é o que faz com que a compaixão seja um processo emergente, porque é no ser que isso vai se manifestar mais claramente, assim, porque pode ser que eu tenha feito muitas vezes uma mesma coisa, de uma forma completamente burra. Assim, não é a melhor coisa para fazer. É tipo assim, você dá o nego que tem um martelo na mão só vê prego, né? Só porque pode ser que não seja um prego. E você tá lá martelando, né? Porque você só tem o martelo na mão. Só que a gente nunca tem só o martelo na mão. A gente tem muitas ferramentas. Só que a gente se acostumou de usar uma, vai continuar usando, mesmo que não seja a melhor ferramenta para usar, né? É lindo de morrer. Esse C aí, para mim, é assim, a virada do Gracie, sabe? É o ponto mais impressionante do Gracie. Só depois do G, do E, do A, do C, é que a gente vai agir, que é o E, é o engage. Aí você vai agir, né? Ainda que a ação seja nenhuma, seja só nenhuma não, seja só ficar presente, por exemplo. Porque pode ser que não tenha nada para fazer efetivamente, né? Mas ficar presente, que também é difícil para mim, assim. Para mim é muito difícil achar que só ficar presente vai resolver. Eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu tô só presente, eu fico achando que eu devia estar fazendo alguma outra coisa aqui, falando alguma coisa. Mas pode ser que não tenha nada para fazer. A gente precisa. O E é um momento que a gente treina para dar espaço para o outro, né? Não sair fazendo pelo outro, sair fazendo, sei lá, coisa entortada. Mas a gente não acha que compaixão é fazer alguma coisa? Só que fazer alguma coisa está no fim do processo, é o E do Gracie. Antes teve atenção, teve intenção, teve sintonia, teve dar espaço para surgir uma outra coisa. Aí é que você vai fazer alguma coisa. Quer dizer, e pode também isso pode trazer uma resistência para quem está aprendendo, né? Quem está aprendendo pode pensar assim: pá, não tenho tempo de fazer isso. Não tenho tempo de parar, trazer minha atenção, lembrar da minha intenção. Meu, o negócio aqui é. Só que isso pode ser verdade, em muitos casos, mas em muitos outros casos não. Pode ser simplesmente um hábito de fazer as coisas correndo, né? Achar que não tem tempo. O E, então, tem uma dupla, é uma coisa dupla. Tem o engage e o end. Que assim, você teve uma interação com alguém, fez o que podia ser feito naquele momento, finaliza. Se abre para o outro momento, né? Seguinte, assim. Sinaliza com gratidão, com perdão, que pode ser que dê completamente ruim aquilo, né? Então, o E pode ser. Foi lindo também esse momento lá, porque assim, às vezes o E é se perdoar, porque não deu. Perdoar o outro, porque não deu para resolver nada, para melhorar, né? O E também tem uma abertura para autocompaixão, exatamente. Porque pode ser que você não tenha conseguido fazer nada, né? Você só se perdoa, encerra, né? Fala, cá. Isso é bem interessante, né? Porque no nosso cotidiano as nossas conversas são sempre inacabadas, né? Isso também é um exercício para o dia a dia mesmo. Então, Depois a gente naquele vê, momento. depois eu te ligo. É tudo uma. Nada se. Eu tenho sentido muito isso, assim, as relações muito. Tem a ver com esse convívio online do WhatsApp, mas é como se você não tivesse presença com ninguém. A Eu, gente fica eu sempre só adiando. consigo. Só a presença, assim, com a minha núcleo de família mesmo, muito íntimo. Mesmo os amigos, eles não estão mais presentes, estão. E esse exercício me parece assim uma coisa bonita para a gente praticar, assim,
Jane, eu tô aqui falando isso, arará, fecha, né? Fecha as Fecha. coisas. Porque a gente parece um cardume, assim, ambulante, né? De Vai coisas, arrastando, de né? As coisas. intenções, de... É. É É bem super bonito isso, super, super bonito. Ó, o Rubem falou assim: entendo que o não envolvimento emocional, no momento em que está praticando, seja necessário para realizar o procedimento. Se emocional, agregamos elementos que podem distorcer o entendimento e a tarefa ser feita. Perfeito, Rubem. Só que o ponto é assim: como é que a gente lida com a emoção? Porque ela surge, né? Emoção, por definição, ela não é convidada, ela simplesmente vem. Pode ser que seja no momento em que você está agindo, ou tendo que atuar ali, fazer qualquer coisa, né? Então, o ponto não é não ser emocional, o ponto é deixar a emoção vir e ir. Essa foi a discussão lá. Que existe essa crença, né? De que é possível não se emocionar, mas não é possível. Possível é perceber a emoção, deixar ela ir, deixar ela vir. E esse é o treinamento de regulação emocional, propriamente, né? Que eu, por exemplo, me falta. Quando eu começo a chorar, por exemplo, quando eu estou traduzindo. Vocês já viram isso acontecer, com certeza. Quem me ouviu traduzir alguma coisa especialmente do Paia, né? Meu, tem horas que eu tenho que fechar o microfone, soluçar, respirar fundo, tentar falar, né? Porque aquilo surge e toma por um instante, assim. Mas a discussão lá que surgiu é que o melhor dos mundos seria a gente se permitir se emocionar e não se perder nisso, né? Amor, esse pessoal tá indo embora aqui, então a gente precisa encerrar, né? Vamos. A gente vai estudar nesta interação, nós vamos encerrar agora com o que foi possível discutir aqui, com essa conexão com o pai, essa conexão maravilhosa com a Aroshi, John Halifax, que nos ama, né? E então a gente encerra agora com essa conexão bonita, né? E né, se as condições continuarem favoráveis e tudo mais, quando a gente terminar esse estudo do livro da Lama, a gente pode estudar o A Beira do Abismo. Certo, fofuras? Então, vamos encerrar dedicando todos os méritos desse nosso encontro aqui para aliviar o sofrimento de todos os seres, que a gente possa viver esse voto, corporificar esse caminho. Gente, muitas beijocas. E a gente se encontra, então, na semana que vem. Rubem, exatamente isso que a gente estava falando, é o ser, né? De você se livrar daquelas coisas que você acredita que sabe, né? Pode ser que seja útil, pode ser que não, só isso, né? Então, gente, Um beijo, Carol e Gê, obrigada pela partilha. beijo. Tchau, Carolzinha, beijo. Beijo, obrigada. Beijão. Beijo, obrigada. Sozinho.